Olá, crianças, tudo bem? A gente segue hoje com a leitura do capítulo 9 do livro Uma Longa Caminhada até a Água. Mas antes da gente ir para a leitura propriamente, eu preciso retomar umas coisas que dissemos lá no início da preparação da leitura, quando analisamos os elementos paratextuais da obra. Falamos naquela situação que a autora do livro é a Linda Sue Park, tá aqui embaixo, mas ela não escreveu a história da cabeça dela. Essa é uma história que não é ficção. Ela é uma história baseada em fatos reais. E a gente soube também que o Salva, que viveu essa história toda, ele existiu, talvez exista. O Salva é um personagem real que contou a história para a jornalista, para Linda Sue Park, e ela, como é jornalista e autora de livros também, ela entendeu que a história dele era muito boa e resolveu produzir a obra. Saber disso hoje é fundamental porque o capítulo 9 traz pra gente uma cena chocante. E, portanto, quando a gente imagina que isso talvez fosse ficção, mas isso aí não pode ser real, talvez tenha sido criado pela autora, a gente imagina de um jeito. Quando a gente entende que isso é uma história real, tudo muda. Porque a gente sabe que alguém de fato viveu e está contando aquela cena a partir de algo que de fato aconteceu. Então a gente vai hoje para a leitura do capítulo 9. Tem o livro em mãos aí, aberto na página 49. Uma breve retomada. No capítulo 8, a família da Nia tinha que decidir se a irmãzinha ia ou não para o atendimento médico. Ela foi, tomou um medicamento e rapidinho melhorou, mas aquilo que a irmãzinha estava passando era algo recorrente. Passar mal, ter diarreia, mal-estar, era em decorrência da água suja que elas estavam ingerindo. E de tempos em tempos, quem bebe água não potável pode passar por isso. Então era algo recorrente. E da parte do Salva, eles tinham atravessado todo o Rio Nilo, tinham saído já das Ilhas do Meio, que tinham se alimentado bem, tinham visto que lá tinha bastante comida. Agora estavam se preparando para atravessar o deserto. Buscavam levar água de alguma maneira, com cuias, cabaças, garrafa, o que tivessem, porque o deserto era longo e a travessia ia ser muito sofrida. Capítulo 9, todo mundo lá na página 49, vamos lá? Sul do Sudão, 2008. A família de Nia regressou à aldeia vários meses antes do dia em que chegaram as visitas. Na verdade, já era quase hora de partir de novo para o acampamento. Enquanto o jipe subia, a maioria das crianças correu ao seu encontro. Tímida diante dos estranhos, Nia se manteve atrás. 2 homens surgiram de dentro do jipe. Falaram com os garotos maiores, inclusive o irmão de Nia, Deb, que os levou para a casa do chefe da aldeia, seu tio. O chefe saiu da casa para saudar os visitantes. Sentaram-se na sombra da casa com alguns outros homens da aldeia, tomaram chá e conversaram por algum tempo. Do que estão falando? Nia perguntou. Alguma coisa sobre água, Deb respondeu. Água? A água mais próxima era a lagoa, é claro, a meia manhã de caminhada. Qualquer um podia ter-lhes dito isso. Então eles regressaram do acampamento, estavam de novo na comunidade onde eles moravam e chegaram alguns caras num jipe, estavam conversando, conversa de adulto, a menina não entendia direito, e estavam falando alguma coisa sobre água. Para ela era tudo muito estranho, como assim? Paramos aí. Segunda parte, agora sim a parte do Salva. Sul do Sudão, 1985. Salva nunca tinha visto nada parecido com o deserto. Em torno da sua aldeia, Longarik, crescia grama e mato suficiente para servir de pasto para o gado. Havia até mesmo árvores. Mas no deserto nada verde conseguia sobreviver, exceto minúsculos pés de acácias sempre vivas, que de algum modo aguentavam os longos meses de inverno quase sem água. O tio disse que levariam 3 dias para cruzar o Akobo.
Os sapatos de Salva não tinham chance contra o chão quente e pedregoso do deserto. As solas feitas de tiras de borracha de pneu já haviam se reduzido a frangalhos, que se mantinham juntos por meio de um pequeno pedaço de couro e uma grande dose de esperança. Depois de alguns minutos, Salva teve de jogar fora os frangalhos soltos e continuar descalço. Atravessar um deserto com calçado adequado já seria muito difícil. O calçado que o Salva tinha no pé já era pobre, simples, fraquinho. Já tinha sido usado por toda a travessia que o menino tinha feito. Agora, no começo do deserto, o sapato não aguentou, as tiras arrebentaram e aí não tinha mais jeito, o menino tinha que fazer a travessia a pé no deserto. O primeiro dia no deserto deu a sensação de ser o mais longo que Salva já tinha vivido. O sol era inclemente e eterno. Não havia nuvem nem brisa para aliviar. Cada minuto de caminhada naquele calor árido dava a sensação de uma hora inteira. Até respirar virou um esforço. Cada respiração parecia esvaziar sua força em vez de restaurá-la. Espinhos espetavam seus pés. Os lábios ficaram rachados e queimados. O tio o advertiu para fazer a água na cabaça durar o máximo possível. Foi a coisa mais difícil que Salva já tinha feito, tomar apenas goles mínimos, quando seu corpo gritava por tragos enormes daquela água vital. O pior momento do dia foi perto do fim. Salva bateu o dedão descalço numa pedra e a unha inteira saiu. A dor foi terrível. Ele tentou morder o lábio, mas o horror daquele dia interminável era demais. Baixou a cabeça e as lágrimas começaram a escorrer. Logo, estava chorando tanto que mal conseguia respirar. Não era capaz de pensar, não podia ver. Teve de diminuir o passo e, pela primeira vez na longa jornada, começou a ficar para trás. Tropeçando às cegas, não notou o grupo cada vez mais longe à sua frente. Imagina machucar o pé, andar descalço no deserto, machucar o pé a ponto de bater o dedo numa pedra e sair a unha do dedão. Certamente aquilo estava sangrando e aí sujava com a terra. Como num passe de mágica, de repente o tio estava ao seu lado. Salva Mal Yendu Tiarik, disse ele, usando o nome completo de Salva em voz alta e clara. Salva levantou a cabeça, os soluços interrompidos pela surpresa. Tá vendo aquele grupo de arbustos? O tio perguntou, apontando. Você só precisa conseguir chegar até ele. Você consegue fazer isso, Salva Mal Yendu Tiarik? Salva enxugou os olhos com as costas das mãos. Ele podia ver os arbustos, não pareciam muito distantes. O tio pôs a mão na sua sacola. Tirou um tamarindo e o deu para ele. Tamarindo é uma fruta azedinha, bem compridinha assim, que ele pudesse ficar chupando. Mastigar a fruta azeda fez Salva sentir-se um pouco melhor. Vocês entenderam por que o tio chamava ele pelo nome completo? Nos capítulos anteriores a gente viu que ele se sentia muito orgulhoso de fazer parte da sua família e o pai sempre dizia que alguém que era da família do Tiarik era alguém forte, destemido. Então, quando o tio interpelava o nome do sobrinho, o nome completo, fazia ele se lembrar que ele era um sujeito forte e isso dava energia para que ele pudesse continuar. Mesmo fraco, sem comer direito, morrendo de sede, no deserto, descalço e agora sem o dedão do pé, sem a unha do dedo do pé. Mastigar a fruta azeda fez Salva sentir-se um pouco melhor. Quando chegaram os arbustos, o tio apontou para um amontoado de rochas mais adiante e disse a Salva para andar até elas. Depois disso, uma acácia solitária. Um monte de rochas, um ponto sem nada a não ser areia. O tio continuou desse modo pelo resto da caminhada. Toda vez falava com Salva usando seu nome completo. Toda vez Salva pensava na sua família e na sua aldeia. E de alguma maneira era capaz de manter o pé machucado movendo-se para frente, um passo dolorido de cada vez.
Por fim, o sol deixou relutante o céu. Uma escuridão abençoada caiu sobre o deserto e chegara a hora de descansar. Atravessar o deserto duraria 3 dias. O primeiro já tinha sido terrível. Atravessar com sede e agora tendo que caminhar sem a unha do dedão, para ele foi muito, muito difícil. Com certeza o tio fez total diferença nesse percurso, né? O dia seguinte foi uma cópia exata do anterior. O sol, o calor e o pior de tudo, na opinião de Salva, uma paisagem totalmente inalterada. O deserto é isso, né? Não tem gente morando, não tem nada para variar. É deserto e deserto. As mesmas rochas, as mesmas acácias, o mesmo pó. Não havia uma única coisa para indicar que o grupo estava fazendo algum progresso na travessia do deserto. Salva sentia-se como se estivesse andando horas e permanecido exatamente no mesmo lugar. O calor feroz formava ondas cintilantes que faziam tudo tremeluzir. Ou era ele que estava tremendo? O grande amontoado de rochas lá na frente parecia se mexer. Já conhecem essa imagem? Quando a gente está andando num lugar muito quente, mesmo no asfalto, a gente vê ondas de calor, deixando tudo difuso. Então o Salva já não sabia mais se aquilo que ele via era aquilo realmente, se estava difuso por causa da onda de calor. E estava se mexendo. Não eram rochas coisa nenhuma. Lá distante ele estava vendo alguma coisa que parecia rocha se mexer, mas não era rocha. Eram pessoas. O grupo de Salva chegou mais perto. Ele contou 9 homens, todos caídos na areia. Um deles fez um pequeno movimento desesperado com a mão. Outro tentou erguer a cabeça, mas ela caiu de volta. Nenhuma fazia qualquer som. Enquanto Salva observava, percebeu que 5 dos homens estavam completamente imóveis. Uma das mulheres no grupo de Salva adiantou-se, abrindo caminho, e ajoelhou-se, pegou seu pote de água. "O que você está fazendo?" um homem gritou. "Não vai conseguir salvá-los." A mulher não respondeu. Quando olhou para cima, Salva pôde ver lágrimas nos seus olhos. Ela balançou a cabeça. Depois derramou um pouco de água num pano e começou a molhar os lábios de um dos homens na areia. Salva olhou para os olhos vazios e os lábios rachados dos homens deitados na areia quente e sentiu sua própria boca tão seca que quase engasgou quando tentou engolir. "Se você lhes der sua água, não terá o bastante para si", a mesma voz berrou. "É inútil, eles vão morrer e você vai morrer com eles." No capítulo 9, nos deparamos com a morte de forma iminente. Eles veem pessoas caídas, algumas já mortas, outras prestes a morrer, tentando atravessar o deserto com pouquíssimas condições. Eles também queriam atravessar, talvez estivessem mais fortalecidos por estarem em grupo, por terem algum outro material a mais, né, água e pote com água. Mas nesse momento eles foram provados a também acreditar que outros, mesmo mais debilitados, também deveriam ter a chance de tentar atravessar o deserto. E esse era apenas o 2º dia. Terminamos assim o capítulo 9. O capítulo 9 ele é bastante chocante, mas nos faz pensar na dificuldade que é ter que sair da sua própria casa, buscar lugar seguro num lugar diferente e às vezes se deparar com tantas adversidades. Paramos por aqui e a gente segue depois com a história a partir do capítulo 10, tá bom? Até mais!